Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre família. Atualmente esse termo ele tem tomado outras conotações. E o que é família para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando nos preparávamos para vir a essa terra, Deus nos informou que aqui nessa terra nós nasceríamos no seio de uma família. Isso seria o padrão de Deus para nós. Poderia haver outras formas de nascimento, mas o padrão de Deus seria que nós nasceríamos no seio de uma família constituída de pai e mãe, ou seja, de homem e mulher. Porém, mulheres solteiras teriam filhos, sim. Mulheres no mundo inteiro são violentadas e muitas ficam grávidas. E dessa gravidez vem o nascimento de um novo ser humano. Mulheres no mundo inteiro se engravidam sem planejamento, outras sem conhecimento. E o mundo também ensina que as mulheres são donas do seu corpo e que não dependem de nada nem de ninguém para trazer ao mundo filhos. As mulheres no mundo inteiro são ensinadas que abortar depende exclusivamente delas, no caso em que tenham ficado grávidas. Ter filhos muitas vezes passou a ser uma diversão, passou a ser talvez um laboratório, uma experiência pelo simples fato de ficar grávida e ter filhos. E quando acontecem esses abortos, os fetos são impedidos de vir ao mundo e o ciclo do nascimento é interrompido, mesmo já havendo um coração que existe e bate dentro da nova criatura que há no ventre de uma mulher. Muitas mulheres são transformadas em cemitérios vivos, são transformadas em túmulos para seus fetos, já formados e mortos antes do seu nascimento. Muitos chamam de ciência o que é espiritual. Espiritual porque foi criado por Deus. O poder da criação é espiritual. Por que então foi criada uma família? Por que Deus pensou em uma família? Simplesmente porque nela nós aprendemos tudo o que precisamos para entender o nosso propósito nessa terra. Nós, os seres humanos, não entendemos que nosso nascimento neste mundo é um período curto, onde nós aprendemos e conhecemos o que é ser criado. Aqui nós vivemos o ápice da criação de Deus. De todas as criações de Deus, nós, os seres humanos, representamos a culminação de toda a sua obra, o ponto mais alto de toda a sua obra. O físico, nosso físico, nos dá a capacidade para conhecermos sensações, gostos, sentimentos, inteligência. Aprendemos o que é discernir, o que é escolher, o que é preferir ou rejeitar. Aprendemos a construir, a negar, aprendemos a juntar, aprendemos a mover, aprendemos a observar. E para cada uma dessas ações, aprendemos também o oposto de cada uma delas. A família, portanto, é nossa primeira escola. É nela que nós aprendemos tudo isso e muito mais. Porque mesmo quando nascemos em uma família de
de formatos novos criados pelo homem, inventados pelo homem, as novas famílias ou as novas constituições que a sociedade chama de família, essas ações, elas são desenvolvidas e o ser humano, ele sobrevive, muitas vezes sem entender o propósito delas, mas ele sobrevive. Mas como humanos, nós nascemos aqui nessa terra, acima de tudo, para aprender. E aprender a aprender. E depende de como estaremos envolvidos, inseridos em nossa família e o tipo de família na qual nós estamos inseridos. Por isso o aprendizado, ele é diferente para cada pessoa. Dentro da família, nós aprendemos, por exemplo, o que são sentimentos. Os primeiros sentimentos aprendemos quando nascemos em família. Aprendemos amor, aprendemos carinho, cuidado, proteção, aprendemos a ter paciência, aprendemos o que é orientação, o que são conselhos, descobrimos o que são lágrimas, descobrimos sorrisos, abraços, beijos, descobrimos o que são afagos, vivemos muitas vezes rejeições, raiva, ódio, vivemos as superações, aprendemos o que é o perdão, construímos conhecimentos, lamentamos perdas, quando um ente querido nos deixa, ou para outro lugar, ou dessa vida para outra. Aprendemos o que são faltas, aprendemos o que são ausências, vivemos a presença, praticamos fé ou a falta dela. Aprendemos a aceitar, aprendemos a praticar, a argumentar, aprendemos a aprender. Tudo isso no seio de uma família. Por isso nascemos em uma família. Qualquer outra alternativa pode permitir nossa sobrevivência, mas nunca será alternativa à família. E todas as experiências que passemos nessa terra pertencem à nossa formação como criatura, como seres criados para um dia sermos criadores. Isso é mais importante. Porque Deus foi assim. Como nós somos hoje, Deus já foi um dia. E assim como Deus é hoje, nós poderemos ser um dia. Quando aprendemos sobre este conceito, então nós entendemos que qualquer fragilidade do nosso corpo, da nossa formação, aquilo que não aceitamos como parte de nossa personalidade, nossa identidade, nossos sentimentos, nossos pensamentos e ações que existem contra a nossa vontade ou entendimento, isso faz parte das coisas que temos que superar. Muitas vezes acontece, nós temos uma personalidade e nós não aceitamos aquela personalidade que nós temos. Nós temos sentimentos que nós não conhecemos por que nós temos esses sentimentos. Nós somos criados em uma sociedade que muitas vezes nos rejeitam, muitas vezes nos excluem. E nós, como temos a necessidade como seres humanos de estar incluídos em grupos, quando somos rejeitados, então nós sentimos, e esse sentimento nós aprendemos dentro de família. Nós sentimos mal, porque o que nós queremos é primeiramente ser aceito dentro do nosso âmbito familiar. E depois partimos para a sociedade e encontramos pessoas que não aceitam a nossa forma de ser, nossa forma de pensar, de agir. E aí começamos a criar, a elaborar justificativas, respostas para coisas que na verdade
são simples, para as quais não é necessário buscar uma resposta para justificar aquele comportamento, aquele sentimento, aquilo que nós nascemos com ele, porque muitas coisas das quais nós vamos viver aqui nessa terra, nós não precisamos entender totalmente, não precisamos entender completamente, mas temos que superar. E vamos ter muitas características na nossa vida, no nosso íntimo, que só nós conhecemos e que nós vamos ter que superar. E isso Deus sabia, porque Ele é onisciente, Ele conhece, Ele é dono da ciência, então Ele conhece que são características do ser humano. E cada ser humano tem suas características e são diferentes. E muitas vezes nós não aceitamos como somos, a nossa essência. E a partir daí então nós sofremos com isso. Por quê? Porque convivemos muitas vezes em um grupo que não aceita esse comportamento que nós temos, essa forma de ser e de pensar. Nos faltará entendimento para muitas coisas nessa terra. E é um erro começar a buscar explicação na ciência para todas as coisas. Porque se nós pensamos o que é a ciência, se não apenas mais uma das criações de Deus. Deus é criador da ciência também. É Ele que dá luz e entendimento aos homens para poder desenvolver a ciência. Então a ciência é criada por Deus. A capacidade e a habilidade do homem para buscar soluções para a vida que vive. E assim nós aprendemos a essência dessa vida.